Senhor presidente, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trabalhadores aqui da casa, mais uma vez, meu apoio e solidariedade aos defensores. A categoria dos advogados e advogadas do Ceará encontra-se de luto. Em menos de uma semana, 2 grandes tribunos da justiça no Ceará se foram. E aqui eu queria me juntar aos defensores e defensoras que fazem o acesso à justiça o seu mistério, para lembrarmos com muita honra e com muito respeito das figuras ilustres de Pádua Barroso e Tarcísio Leitão. 2 grandes advogados, e Tarcísio, cujo corpo agora está sendo sepultado no cemitério São João Batista, um homem que dedicou décadas de sua vida à luta pelos direitos trabalhistas, um grande advogado trabalhista, um comunista, vereador cassado na década de 60, ele, sem dúvida alguma, encontrava-se, assim como Pádua Barroso, que foi um dos maiores defensores de presos políticos na época da ditadura, entre os melhores tribunos, não só pelo seu tirocínio, capacidade técnica, grande oratória, mas, sobretudo, pelo denodo, a dedicação, a coragem com que levaram à frente suas causas que não eram suas, mas eram causas da justiça. Portanto, na figura desses 2 advogados, eu, mais uma vez, aqui apoio os defensores públicos do Estado do Ceará. Mas, presidente, o que me traz à tribuna no dia de hoje é que hoje, dia 2 de agosto de 2016, completam-se 100 dias da greve dos professores e professoras da rede do Estado do Ceará. E por que estão em greve os professores e professoras do Ceará? Porque o direito legítimo ao trabalho digno e decente está sendo reiteradamente violado. O que é o direito à greve? O que as convenções internacionais sobre o direito ao trabalho, o que nós aprendemos desde o século XIX com a regulamentação do direito ao trabalho e o direito à greve? Nós aprendemos que o direito à greve, ele é o direito ao trabalho em condição digna. O trabalhador que, depois de tentar reiteradas vezes a sua dignidade, ele, obviamente, encontra no movimento paredista, na paralisação, o instrumento para que o patronato, para que aquele que se encontra na condição de patrão, tanto assim é o governo do Estado, acene com condições factíveis, reais, de direito ao trabalho digno e decente. Você que está nos ouvindo agora, você que tem seu filho na escola pública do Estado do Ceará, você que é trabalhador e trabalhadora, pode perguntar: meu filho está sendo apenado, meu filho está sem aula há 100 dias. Os professores não querem isso. Os professores querem que seu filho tenha aula, que seu filho passe no Enem com uma nota boa para acessar a universidade. Mas, para isso, a escola não pode estar caindo aos pedaços. Para isso, o salário não pode ser um dos piores entre os países de mesmo nível econômico. Os senhores sabem quanto é que hoje ganha um professor no início de carreira, 40 horas, ou seja, dá 2 turnos de aula, ele recebe 2.840, é o início. Aí as pessoas, mas tem as gratificações por pós-graduação. Hoje o Ceará tem 14 mil efetivos, professores, e 6 mil temporários. Os senhores sabem, desses 14 mil efetivos,
quantos têm mestrado? 771. Dados de março de 2016. O senhor sabe quantos têm doutorado? 64. Eu vou repetir. De um total de 14 mil professores efetivos, 771 têm mestrado, 64 têm doutorado. Portanto, o argumento de que quando ele for doutor, ele vai receber tanto quanto um professor da universidade, é um argumento falacioso. Sabe por quê? Porque o direito à pós-graduação não é garantido. Por quê? Porque a portaria, e aí entram as reivindicações dos professores, porque a reivindicação é de estrutura das escolas, é de remuneração digna e é de pauta pedagógica. Os professores também querem estudar, mas as portarias hoje de afastamento são tão draconianas que impedem que os professores estudem. Portanto, eu gero uma alternativa infernal. Eu digo que ele vai ganhar melhor se ele tiver mestrado e doutorado, mas eu impeço que ele faça mestrado e doutorado. É isso na prática que o governo faz. 15 rodadas de negociação, 100 dias. 100 dias. E o que se acena? O que acena o governador Camilo Santana? 0%. Congelamento. Congelamento de salários da categoria profissional fundamental para a educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Quando eu aqui subi várias vezes para defender, por exemplo, o PL 04 da Defensoria, eu dizia, nós não queremos nivelar o serviço público, o servidor por baixo. Nós queremos, sobretudo, dignidade. E não se dá dignidade dando à miséria dignidade. Acenar com zero é absurdo. Portanto, aqui não há de se confrontar categoria a categoria, ou sociedade, classe trabalhadora, que tem o seu aluno, o seu filho, aluno na rede pública, e o professor. O que eles querem, você que está me ouvindo agora no rádio, é exatamente isso. Ele quer que você se coloque contra o professor. É o contrário. Nós aqui estamos dizendo que nós estamos ao lado dos professores e professoras porque nós queremos dignidade para todos. Nós queremos dignidade para o policial civil, para o policial militar, para o professor, para o defensor, para o técnico da Agência de Defesa Agropecuária, para o servidor do meio ambiente, para o Detran. Eu sou servidor público federal, assim como o deputado doutor Santana, que nesse momento preside a sessão, e nós sabemos o valor do serviço público e da necessidade dele ser valorizado. Eu pergunto, qual é a sinalização que o governo dá à sociedade cearense se várias categorias essenciais à justiça, essenciais ao serviço público, como é a educação, são tratadas com 0%? Ele vai, obviamente, desvalorizar as melhores cabeças, os melhores espíritos no sentido da dedicação à coisa pública, não vão ser atraídos. Por isso é que vai a evasão. A doutora Sandra, há pouco, já me dizia, a evasão, por exemplo, na sua categoria. É óbvio. Se eu não tenho uma política que, do ponto de vista pedagógico, remuneratório, estrutural, de gestão, de formação, de capacitação, atrai as melhores cabeças, elas vão evadir-se da carreira. Portanto, é pelo direito à educação que pararam os professores e professoras. É pelo direito à educação que vários alunos de escolas públicas ocuparam as escolas para dizer que não querem mais escolas caindo aos pedaços. E o que responde Camilo Santana? Responde um 0. Se eu pudesse fazer aqui uma comparação da nota do governador no trato com a educação, ela talvez se assemelhasse ao reajuste que ele apresenta aos professores. Mas eu não sou de sarcasmos.
esse tema não cabe em sarcasmos. Ele precisa, sobretudo, ser tratado com a seriedade que o governador do Estado ainda não foi alertado por sua assessoria ou ainda não levou em conta. Por isso é que precisamos, governador Camilo Santana, urgentemente, de uma mesa de negociação que apresente as devidas providências no caso dos professores e professoras e demais categorias. Que leve em conta o desejo de formação, que leve em conta o retorno do professor coordenador diário, PCA, que foi extinto na sua gestão, governador Camilo Santana. Que leve em conta o professor diretor de turma, que isso é importante, inclusive, para manter os estudantes na escola, com boa qualificação. Que leve em conta a estrutura das escolas. Eu repito, esta greve não é só por remuneração. Entre as pautas que lá estão, além das pautas pedagógicas, há a pauta de estrutura. Deputado Evandro Leitão, eu quero lhe ouvir, sem dúvida alguma, como líder do governo, mas eu queria que o senhor, comigo, fôssemos às escolas. Nós aqui temos várias escolas que a situação estrutural é de dar dó, é de fazer dó, é de dar pena. Eu pergunto aos senhores, aqui aos deputados, os senhores matriculariam seus filhos em prédios cuja estrutura está ruindo? Os senhores deixariam os seus filhos em escolas que não lhes garantissem de fato o direito à cultura, ao lazer, ao esporte, que fazem parte do direito à educação? Eu duvido. Uma coisa que eu aprendi militando no SEDECA foi o sentimento de alteridade em relação à infância. Eu finalizo com isso. O que é isso? Uma ética. Eu não quero para o filho do outro aquilo que eu não quero para o meu filho. Vou repetir isso. Eu não quero para o filho do outro aquilo que eu não quero para o meu filho. Portanto, se nós queremos para os nossos filhos a melhor educação, o melhor professor, o professor bem pago, feliz com a sua profissão e com a sua carreira, que faça mestrado e doutorado, se eu quero isso para o meu filho, eu não posso querer algo diferente. Seria aético se eu quisesse algo diferente para o filho do outro, para o filho da classe trabalhadora, para o filho do policial militar, para o filho do pedreiro, para o filho da dona de casa, para o filho da trabalhadora doméstica. Eu tenho que querer, é um dever ético, eu tenho que querer para o filho do mais pobre aquilo que o filho do mais rico tem que ter em matéria de educação. Essa é a única saída para esse país se tornar democrático e justo. Nós não romperemos a secular, estúpida, brutal desigualdade se nós não investirmos solidamente em educação pública, gratuita e de qualidade. É isso que está em risco. Na década de 30, deputado Evandro Leitão, Anísio Teixeira disse que era necessário botar na Constituição a educação, o investimento em educação. Na década de 30, o artigo 155 da Constituição de 34, Constituição do Vargas, dizia que o professor tinha que ter liberdade de cátedra, que tinha que haver investimento definido, que educação era direito. Isso nos anos 30. Nos anos 30. Nós estamos com quase 100 anos e estas coisas se encontram ameaçadas. O financiamento da educação pelo governo golpista, agora pela reedição da DRU, que foi feita por Fernando Henrique, Lula, Dilma, e é reeditada agora. A liberdade de cátedra, com projetos absolutamente esdrúxulos em tramitação no Congresso Federal, de restrição da criticidade da escola. E pelos baixos salários. Há 2 anos atrás, uma revista de grande circulação no país editou um ranking do salário dos professores. Para quem está em casa agora, talvez a cópia em preto e branco não lhe permita ver. Sabe onde? Isso aqui é o ranking em dólar dos salários dos professores no Brasil. Isso aqui tem 2 anos. Pequenas alterações por causa do câmbio.
Há 2 anos atrás, o Chile pagava $17 mil ano. Grécia, há 2 anos, já em crise, pagava $18 mil ano. Sabe quanto é que pagava o Brasil? $10 mil. Mais 3 minutos para Vossa Excelência concluir. Portanto, eu passo a palavra ao deputado Evandro Leitão. Isso aqui, deputado, isso aqui nos envergonha a todos. Você ter o Brasil na base da pirâmide da remuneração dos professores, isso aqui não é um país que se torne democrático e justo. Deputado Evandro Leitão. Deputado Rosendo, é importante que essa pauta que Vossa Excelência traz hoje para aqui na tribuna sobre a greve dos professores. Primeiro momento, eu queria dizer que hoje a greve dos professores, ela é mantida por menos de 25% da categoria. Menos de 25% da categoria mantém a greve dos professores. Vários avanços nós já conseguimos. É fato, e aí eu concordo com Vossa Excelência, que ainda precisamos melhorar em muito. A questão da educação do nosso país, e no nosso estado especialmente, nós já tivemos alguns avanços. Inclusive com resultados significativos, mas precisamos avançar em outros. Eu queria aqui mencionar, aqui para todos que nos acompanham, algumas conquistas importantes para a categoria com a nova carreira do magistério. Nós tivemos aqui, ano passado, reajuste salarial de 13,01% para todos os professores, bem acima da inflação do período anterior, que foi de 6,41%. Nós fomos o único estado do país a conceder esse aumento. Vossa Excelência falou com relação à estrutura física de escolas. O governador do estado, Camilo Santana, anunciou reforma da estrutura física de praticamente todas as escolas do estado do Ceará. Valores na ordem de 32 milhões de reais serão investidos, já foram liberados esses recursos. O governador Camilo Santana anunciou 32 milhões de reais para a reforma da estrutura física das escolas. A criação de um suprimento de fundos para todas as 709 escolas da rede estadual, no valor total de 5 milhões por ano, suprimento de fundos. Esse valor, no caso, será repassado anualmente para todas essas escolas. Aquisição e distribuição de gêneros alimentícios, arroz, feijão, macarrão, massa de milho e açúcar para as escolas, porque isso aí, anteriormente, era centralizado e agora será descentralizado para cada escola, terá esse repasse desses gêneros alimentícios, no valor de 6 milhões e 400 mil reais por ano, além dos recursos repassados anualmente. A revisão da portaria de afastamento para o Estado, com a extinção do artigo 7º relacionado à limitação da quantidade de professores que podem pedir afastamento para o mestrado e doutorado, que isso, inclusive, foi uma reivindicação de Vossa Excelência. A reivindicação antiga da categoria que eu aqui faço orgulho de reproduzir. Sim, sim. Os professores querem estudar. E foi extinto, ou seja, já foi extinto esse artigo. Pagamento do retroativo de progressão horizontal e vertical no mês de maio de 2016, no valor de quase 3 milhões de reais, beneficiando 2.278 professores. Manutenção do projeto diretor de turma, que também, Vossa Excelência, que também foi outra reivindicação. A entrega de notebooks para 15 mil alunos contemplados no Prêmio Aprender para Valer, fazendo um total de mais de 21 milhões de reais. Portanto, foram vários benefícios que nós tivemos. Obviamente que aí eu concordo com Vossa Excelência que nós precisamos avançar ainda mais. A educação desse país, e nesse estado não é diferente, nós efetivamente só teremos um estado justo e democrático quando efetivamente todos os cearenses nós conseguimos educar todos os cearenses, nós conseguimos botar toda criança e adolescente na escola, no sentido de que nós possamos
oportunizá-las e efetivamente socializá-las e efetivamente nós possamos aí fazer um Estado melhor. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Evandro, eu obviamente tenho com Vossa Excelência uma relação de muito respeito, mas eu queria fazer uma conta básica com Vossa Excelência. 32 milhões para 700 escolas dá 45 mil por escola. Portanto, é um valor muito pequeno para uma reforma estrutural da escola. É uma média, eu estou falando que é exatamente uma média. Segundo lugar, os dados do sindicato, para concluir, deputado, os dados do sindicato dão conta de 50% de escolas paradas. Isso não é uma coisa boa. Nós queremos todas as escolas em funcionamento, por óbvio. E por fim, a educação pública nesse país tem que ser alvo de um grande processo de investimento, formação, sob pena de perdermos as atuais gerações. Eu finalizo, peço só 30 segundos. Eu queria, por demais aqui, sem parecer cabotino, Platão escreveu Protágoras, relatando um diálogo entre Sócrates e Protágoras, em que Sócrates pergunta: Protágoras, é possível ensinar a virtude? E Protágoras diz: sim, é possível ensinar a virtude. E Sócrates responde: portanto, deve ganhar muito bem aquele que ensina a virtude. Esse diálogo tem 25 séculos. Eu queria muito que o governador Camilo Santana prestasse atenção nisso. Todo o nosso apoio aos professores. Todo o nosso apoio aos professores e professoras que educam os filhos da classe trabalhadora no Ceará. Muito obrigado.